E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. E hoje nós vamos falar sobre as transformações químicas, as ligações iônicas e as reações químicas, né? As ligações químicas e reações químicas. Bora lá. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. São classificadas em ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. A teoria do octeto é uma teoria que estabelece que para o átomo se encontrar estável, não reagindo com outros átomos, ele tem que possuir 8 elétrons na camada de valência ou 8 elétrons na última camada. Até completar esse número fechado, ele vai estar reagindo com outros átomos, certo? Ele não vai estar no estado neutro. Ele só vai estar no estado neutro ou estável quando tiver esses 8 elétrons na última camada, certo? Podemos ver aqui na figura o oxigênio e o hidrogênio. Vocês reparem nesses pontinhos pretos aqui na figura, eles representam 6 e do outro oxigênio também 6. Eles compartilham 2 e ficam com 8, certo? Então aqui temos aqui uma molécula de oxigênio estável, da mesma forma do hidrogênio. Bora lá. Ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente. Esse tipo de ligação é realizada entre íons. O que é um íon? O íon é um átomo eletricamente carregado. Se ele for eletricamente carregado positivamente, ele é um cátion. E se ele for carregado negativamente, ele é um ânion. Daí o termo ligação iônica. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica, por adição ou perda de um ou mais elétrons. Ou seja, se o íon ele perde um elétron, ele fica mais positivo. Se o íon ele ganha um elétron, ele fica mais negativo, certo? Então bora lá. Aqui no exemplo nós temos uma ligação de dois íons, no caso um cátion, que é o sódio, que é um íon positivo, e um ânion, que é o cloro, um íon negativo. A junção desses dois resulta o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tá bom? Vamos para outra coisa importante. As ligações iônicas acontecem entre um metal e um não metal, tá bom? Memorizar isso daí. Ligação covalente, também chamada de ligação molecular. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons, ou seja, lá na ligação iônica, os átomos eles perdem ou ganham um elétron, certo? Na ligação covalente, os átomos eles não perdem elétrons, eles apenas compartilham o elétron, certo? Um exemplo disso nós podemos ver na molécula de água, né, que é H2O, ou seja, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No caso dessa ligação que é covalente, nem o hidrogênio nem o oxigênio eles perdem elétron, eles apenas compartilham esses elétrons, se combinando. Formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, em que cada traço corresponde a um par de elétrons. Cada tracinho desse aqui, na fórmula da água, corresponde a um par de elétrons que eles compartilham, formando uma molécula neutra, ou seja, não é uma molécula carregada, certo? Uma molécula neutra, uma vez que não há perda ou ganho de elétrons nesse tipo de ligação covalente. Então vamos memorizar. Na ligação iônica, há a perda ou ganho de elétrons, certo? E acontece entre um metal e um não metal. Já na ligação covalente, são ligações que acontecem entre átomos não metais, e não há perda ou ganho de elétrons, há apenas o compartilhamento desses elétrons. Aqui nós podemos ver na figura
uma ligação iônica e outra ligação covalente. A diferença dessas duas, principal diferença. Aqui na ligação iônica, nós temos o sódio, que é um metal, e temos o cloro, que é um não metal. Por isso a ligação iônica, certo? Aqui na ligação do cloro, nós temos dois átomos de cloro, ou seja, são dois não metais. Por isso, ligação covalente. Na ligação metálica, né, como o nome já sugere, é uma ligação que acontece entre dois metais, certo? Então, esses metais, eles têm características, né, de possuir muitos elétrons livres na última camada. Por isso que são elementos, são substâncias que são muito condutoras de eletricidade e de calor. Exemplo, o ouro, o cobre, a prata, o ferro e outros mais, tá bom? Reações químicas. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos reagem modificando o seu estado inicial. Assim, os compostos químicos sofrem alterações gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Ou seja, os átomos eles se combinam, formam substâncias variadas, muito diferentes, mas eles não alteram o seu estado natural como elemento químico inicial. Algumas reações químicas, né, elas envolvem transferência de energia e transferência de calor. As reações químicas, né, com a presença dos reagentes e resultantes, que são as substâncias que se combinam, podem ser classificadas de várias maneiras, mas aqui iremos apresentar a síntese e a decomposição, certo? A reação de síntese e a reação de decomposição. A reação de síntese são aquelas que duas ou mais substâncias originam um único produto, certo? Exemplo disso é o carbono e o oxigênio. Quando os dois se combinam, eles reagem e formam o dióxido de carbono. Ou seja, eram duas substâncias que se combinaram, que se reagiram e formaram uma outra substância diferente. Entretanto, os átomos continuam os mesmos, certo? Reação de análise ou decomposição. Nessa reação, uma única substância gera dois ou mais produtos. Exemplo, o carbonato de cálcio, certo? Quando ele é aquecido, submetido a calor, ele forma duas substâncias diferentes, o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Ou seja, uma substância apenas deu origem a outras duas, certo? Algumas reações ainda recebem nomes especiais, como a eletrólise. As substâncias se decompõem pela passagem de corrente elétrica. Aqui na figura vocês podem ver que a molécula de água, quando é submetida a uma corrente elétrica, ela se divide em dois hidrogênios e um oxigênio, e um gás oxigênio, né? Então aqui são duas substâncias que se originaram da água a partir da eletrólise. A fotólise é a decomposição da substância química pela luz. Aqui na figura nós podemos ver que o cloreto de prata, quando é submetido à luz, ele forma outras duas substâncias. Ele reage e forma a prata e o cloro, e o gás cloro, certo? É chamado de fotólise. E a pirólise, que é a decomposição pela ação do calor e do fogo. No exemplo aqui na figura, nós temos o carbonato de cálcio. Esse triângulozinho aqui, na seta, representa aquecimento, certo? Aquecimento, e aí a decomposição foi o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Lembrando que aqui, sempre nos produtos, nós temos uma molécula de oxigênio, uma molécula de cloro e uma molécula de dióxido de carbono, que são tipos de gases diferentes, certo? Então, nessas reações químicas,
voltando um pouco aqui, nós temos sempre que ter em mente o que? Nós temos os reagentes e os resultantes, certo? Os reagentes são as substâncias que vêm antes do processo e os resultantes são os produtos gerados dessa reação química, tá bom? Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí.